Programa Cast Campo e Batom desta semana começa te perguntando: de 1 a 10, qual a nota que você dá para a sua organização financeira? Pensa e responda e fique com a gente aqui no canal, porque está começando mais um episódio da série Safras e Cifras Conhecimento, no programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. E para nos trazer dicas valiosas sobre educação financeira, eu recebo a consultora de gestão econômica e financeira das Safras e Cifras na região de Goiás e Piauí, Carolina Reichoff. Bem-vinda a Campo e Batom, Carol! Boa noite, muito obrigada, Alessandra. E é um prazer muito grande estar hoje aqui falando para vocês um pouco dessa área que a gente atua e trabalha hoje aqui, que é a gestão econômica e financeira. Para quem não sabe, gente, a Carolina é minha conterrânea. Nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, no município de Canguçu, onde nós nascemos, né, Carol? Exatamente. E coincidentemente, as nossas famílias são da mesma região, da mesma localidade rural, né, lá de Canguçu. Prazer estar contigo aqui, minha conterrânea. Prazer é todo meu. Mas vamos lá, vamos esquentar os tambores, gente. Enquanto o pessoal está chegando aqui, já tem os comentários. Eu quero que todo mundo faça comentário e responda realmente a pergunta de 1 a 10. Qual a nota que você dá para a forma que você faz a sua gestão e a sua organização financeira? Dê de 1 a 10 aqui e a gente vai fazer essa análise junto aqui com a Carolina, que tem dicas preciosas. E outra pergunta que eu quero fazer para você: você tem horror à planilha? Sim? Não? Concorda? Responde aqui para a gente também. E já que a gente é de Canguçu, abriu o jogo aqui, responda também de onde você é, de onde você está ouvindo a gente e faça suas perguntas. Isso é fundamental. Por falar em pergunta, vamos começar, Carol. O que afinal é gestão financeira? Porque assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade toda e qualquer pessoa, até uma dona de casa, tem que ter gestão financeira, não é mesmo? Isso aí, exatamente. Bem como tu falou, assim, Alessandra, hoje a gestão econômica e financeira ela é um dos tantos tipos de gestão que o produtor, que o gestor, ele tem que estar praticando e tem que estar desenvolvendo dentro da propriedade dele. Então, a gente pode pensar em demais exemplos, gestão operacional, gestão do campo, né, a gestão tributária, gestão de pessoas, enfim, a gente pode elencar vários tipos de gestão que o produtor, que o gestor, então, precisa estar desenvolvendo dentro da propriedade. Mas aí, quando a gente pensa em gestão econômica e financeira, ela é uma gestão mais estratégica. Então, ela é voltada especificamente para o negócio em si e tem o intuito principal, o foco principal de controlar o dado e transformar esse dado em informação para as tomadas de decisão, para as apresentações de resultado, para ter um número aí que ele possa se basear justamente para tomar com mais certeza e tranquilidade as decisões do negócio dele. Pois e aí, é. o ponto... Pode falar, vai, Alessandra. Não, vai, conclui. Aí um ponto importante assim que eu particularmente gosto de mencionar é comparar falo o nosso negócio, empresa rural familiar, comparar o nosso negócio com qualquer outro tipo de negócio, com uma farmácia, com uma loja de roupa, com um supermercado. Quando a gente olha para esse tipo de negócio, os donos, os gestores, eles têm esses números à mão, né? Eles precisam saber o quanto que eu tenho de margem, qual que é o meu custo, quanto que eu gasto com mão de obra, investindo no meu negócio. E por que a gente, como gestor, como empresário rural, que muitos já estão se denominando e que realmente são, por que a gente não vai tratar o nosso negócio dessa maneira e com essa profissionalização também? Então, falando nisso tudo, porque é uma forma de fazer a gestão da vida também, né? Tem que ter a entrada e saída. Quais são os pontos onde mais pecamos em fazer essa gestão financeira ou não fazer, Carolina, a gestão financeira? Então, um dos principais, assim, e que a gente sempre
analisa e questiona também quando a gente vai começar um trabalho ou vai começar uma análise de números, um controle de informações, é se existe a separação das despesas pessoais das despesas do negócio. Porque isso é um dos pontos onde pode gerar algum atrito. O negócio estar pagando coisas pessoais e vice-versa. Então, isso aí acaba gerando uma confusão quando a gente quer ter um controle mais apurado dos números do negócio. Então, dependendo daquilo que passa de maneira pessoal aí por dentro da conta do negócio, pode estar, de certa maneira, poluindo os meus números e não me trazendo informações tão fidedignas para a elaboração dos resultados, dos relatórios e para essas tomadas de decisão. Então, esse é um dos principais pontos e que a gente sempre, no começo de desenvolvimento, de controle de informações, de números, que a gente busca orientar para ter essa separação. Porque a partir dessa separação fica fácil eu controlar o que são números do negócio e o que são números, despesas da minha vida pessoal. Vamos falar por que a gente tem que ter o controle dos números do negócio. Não adianta só ter negócio e entender que lá no banco entrou mais dinheiro do que saiu. É importante controlar. Por que é tão importante controlar? E nós estávamos falando nos bastidores antes, Carol, que é importante anotar, muitas vezes, até a compra de um parafuso de uma máquina, né? Que é bem importante isso. Que tipo de diferença vai fazer essa anotação, essa pontuação na planilha de quem produz ou de quem é um empresário que tem seu negócio? Então, pensando assim no lado, abrangendo a primeira parte do teu questionamento, quando a gente não tem esse tipo de controle, esse tipo de informação que a gente armazena num lugar para transformar esse dado em uma informação, normalmente o que se vai tomando de decisão ali no negócio é muito com base na experiência. Então, eu sempre fiz dessa maneira, sempre 90% das vezes deu certo, eu vou continuar fazendo desse jeito. Achar que sempre ali, conforme vai administrando caixa, sempre vai ter recurso disponível para comprar os seus insumos, para fazer aqueles pagamentos que vão acontecendo ao longo dos meses. E aí também essa falta de controle em alguns momentos e algumas famílias tira um pouco dessa transparência do negócio também, né? Entendi. Então, existe também os casos que o gestor, que ali o proprietário, ele não quer realmente mostrar quais que são os números ou qual que é a situação financeira do negócio, e aí acaba também não deixando isso muito à mostra ou não querendo que outras pessoas tenham acesso a esses números. O que é ruim, né? Porque ele compromete a própria sobrevivência do negócio dele quando for necessário, em caso de ausência, exatamente, alguma coisa nesse sentido, né? Porque pode outra pessoa, é a mesma coisa que ter um carro que só você sabe dirigir, né? Aí vai trocar, vai ter que dar uma pausa o motorista, vai botar outro motorista e não ensinou ele onde é que é o câmbio automático, se tem ou não a direção hidráulica, não sei, estou fazendo uma comparação bem lúdica aqui, né? Mas falar em carro, uma das coisas assim que muitas dúvidas que as pessoas têm, tá, mas o que é minha despesa pessoal e o que é a despesa da empresa? Por exemplo, meu carro, eu uso para ir na lavoura, eu uso para o combustível tá ali, só que eu quero dar minha voltinha no final de semana, eu quero andar meus 30 quilômetros ali, vou lá tomar um banho de cachoeira e tal. Como é que ele contabiliza isso? O que é pessoal e o que é da empresa se o carro tá abastecido, sabe? Quando a gente pensa nesse tipo de situação, o ideal, digamos assim, o cenário ideal seria que... Mas isso não acontece, vamos pensar que fosse o ideal, mas que tivesse lá o controle bem certinho, pensando na questão do carro, combustível, né, por exemplo. Sim. No momento que eu vou abastecer, ficar com a nota fiscal e ter como comprovar que esse valor ele foi para o meu final de semana. No momento que eu abasteci ali na segunda ou terça-feira, que já é provavelmente estritamente para o trabalho, eu também ter essa nota fiscal à mão, guardar ela para poder comprovar que aquele abastecimento que eu fiz lá não foi para um viés pessoal, foi para justamente trabalhar, para ir para a fazenda,
comprar alguma peça, para buscar algo na cidade. Então, sempre ir guardando esses comprovantes e também não só guardando os comprovantes, mas tendo essa, como que eu posso dizer, esse cuidado de estar sempre atento do que é meu pessoal e do que é meu do negócio. Claro que quando vai se começar a separar esse tipo de informação, sempre é muito difícil. A gente vê na prática realmente que quando a gente recebe, então, as informações para fazer uma revisão, quando a gente vai montar um relatório, quem está no momento inicial, assim, dessa profissionalização do controle dos números, sempre passa algum pagamento de restaurante, conta de telefone, um abastecimento, mas aos poucos isso vai fazendo parte da rotina, e eu acho que isso que é o importante quando se começa o controle de informação, é ter esse cuidado e fazer com que isso vire parte da rotina, porque isso é justamente com que vai fazer com que se perpetue e esses controles eles vão irem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Exato. Perfeito. Campo e Batom, programa da mulher rural brasileira. Tem gente nos assistindo em todos os canais, no Facebook, no YouTube. Diz aí de onde você é, fala seu nome, conta pra gente, faz suas perguntas e, claro, dá uma nota aí de 1 a 10 sobre o que você pensa da sua própria gestão financeira. Mas vamos lá, Carol, qual é o momento certo para começar a fazer essa gestão? Bom, estamos aí no meio do ano. Ah, mas eu tenho que esperar começar o mês. Ah, estamos no meio do ano e no meio do mês, né? Quando é que é o momento ideal de começar, então, a colocar na planilha os números? Bom, o momento ideal é antes da gente passar por uma situação difícil no nosso negócio e achar que é a partir daquele momento que a gente vai conseguir ter todos os números à mão. Então, o que a gente precisa é se precaver antes da gente chegar a vivenciar uma situação difícil, né? Uma frustração de safra, todas esses momentos e que a gente está vendo na prática agora do nosso agronegócio brasileiro. Que bacana, então, olha aí. Sim, comenta lá. Só quero fazer um comentário, que bacana. Malu, bem-vinda, de Angola, ouvindo a gente aí, internacional, Campo e Batom. Muito obrigada e tomara que seja bem proveitoso para você o programa. Que legal. Bom, mas assim, quando a gente pensa em data propriamente dita, não existe um momento mais adequado, ou eu preciso começar pensando aqui no Centro-Oeste, que é o período de safra de setembro a agosto, que meu controle de informações tem que começar no dia 1º de setembro. A gente precisa começar quando a gente achar que é o momento e que a gente está preparado e aberto também para essa nova fase do negócio, porque a gente vê na prática que realmente é uma nova fase por onde os gestores, os produtores passam quando ingressam nesse momento de profissionalização na parte da gestão. Então, pensando em período safra, a gente tem setembro, agosto, centro-oeste, no Rio Grande do Sul é normal julho a junho. É importante a gente ter esse período de safra, mas não se vincular só e única e diretamente a esse período, porque tem muita coisa que acontece antes de começar a safra, propriamente dita, e depois também. Então, antes de começar o período de safra, a gente já tem a compra de insumos, a gente já tem alguns pagamentos aí, quando vê antecipados de colheita, de frete. Depois que termina a safra, a gente também tem o frete, tem a despesa de armazenamento, de secagem dos grãos. Então, a gente precisa ser muito maleável também nessa questão quando a gente pensa em período de controle de informação. Uhum. Carol, como é que a gente pode usar dados da propriedade de forma prática? Você tem como ilustrar isso para a gente? Tem. Depois da gente controlar todas essas informações, o primeiro passo é justamente a gente ter essas informações à mão, ter esses números, ter o custo dos meus insumos, ter o custo de quanto eu gastei de diesel, de manutenção de máquina, de juros, de impostos, enfim, N custos, despesas que acontecem durante o ano, e a gente usar isso dentro do que a gente chama de ferramentas de gestão.
Então, uma das principais ferramentas de gestão em que a gente aplica esses números, aplica essas informações que a gente construiu ao longo do ano é o DRE. O DRE é o demonstrativo de resultado do exercício. A gente normalmente aqui chama de fechamento de safra, porque é justamente isso, a gente compila as informações de toda uma safra e vai analisar os números daquela safra que finalizou há pouco, que é o que também a gente está se preparando agora. O pessoal do Sul aí já com certeza já está fazendo as reuniões de apresentação de resultados, e a gente está esperando agora finalizar o mês de julho e agosto para também estar se preparando para fazer esse compilado de informações e apresentar esses números para os gestores, para os sócios, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos dentro do negócio como um todo. Porque essa transparência é fundamental. Muitas vezes a gente faz, não precisa saber, eu que sei, não. Principalmente quando é a situação mais familiar, né? No caso, tem o gestor, os filhos, a nora ajudam ali. Sempre é importante todos terem clareza o que precisa, o que não, os números no controle, né? Os números em ação. E cada um atribuindo a responsabilidade de cada atividade para cada um. Compra, tu vende, tu negocia. Então, mas no todo, a planilha tem que estar compartilhada, mesmo que seja simples, aquela planilha do dia a dia. Por falar em planilha, Carol, qual é a dica de planilha que você dá para quem está nos ouvindo, que precisa começar a organizar seu negócio rural, que está achando que pode ser melhor, ou que já faz alguma coisa, um rascunho, mas qual é a melhor planilha que você indica para quem está nos ouvindo? Antes de indicar uma planilha ou algo aí que possa auxiliar no controle, quero só mencionar que é importante nesse momento de começo de controle de informação, buscar algo que se adapte à dinâmica do teu negócio. Buscar algo que seja que possa ser simples, mas que seja eficaz, que eu consiga usar de maneira eficiente, que eu consiga utilizar, que seja fácil para eu lançar essas informações dentro dessa planilha, ou aqueles que já buscam algo muito mais profissional dentro do software. E eu digo isso por quê? Porque às vezes já se quer, no momento inicial, ter um nível de profissionalização tão alto, tão grande assim, que isso acaba empacando o desenvolvimento desse trabalho, dessa rotina, do que mais propriamente ajudando. Então, quando a gente pensa em planilha, é a planilha de Excel simples, normal, mas o que é importante a gente ter assim separado, ter organizado dentro da planilha de Excel, que a gente tenha uma aba para cada um dos meses da nossa safra ou para cada um dos meses do nosso ano. Tem uma aba para o mês de janeiro, uma para o mês de fevereiro e assim sucessivamente até dezembro. Por quê? Para que eu tenha facilidade em alocar aqueles custos, receitas, despesas que vão acontecendo ao longo do mês. Então, que fique fácil depois também, no momento de eu querer procurar alguma informação, tá ali separado por cada mês do ano. E aí, as principais informações, assim, vamos dizer assim, as principais colunas, as principais divisões dentro de cada mês, para que a gente consiga organizar essa informação dentro da planilha, é que a gente tenha uma coluna de data, então, para que a gente possa ali justamente colocar em que dia que eu realizei aquela despesa, quando que eu recebi aquela venda de soja, aquela venda de milho, aquela venda de pecuária, que eu tenha uma coluna onde eu possa descrever sobre aquele lançamento, então, foi um pagamento de prestação de serviço para fulano de tal, referente a uma manutenção de máquina. Então, e aí depois eu tenho uma coluna para eu colocar propriamente esse valor, se foi R$500, se foi R$1.000, se foi R$200, tanto para receita como para despesa. E aí tem duas colunas que eu acho que são bem importantes também para ajudar a gente a organizar essas informações lá futuramente, quando a gente for pensar na elaboração dos relatórios, que são o centro de custo,
Até anotei aqui para eu não me perder, o centro de custo e a conta. O que querem dizer essas duas colunas? O centro de custo é para qual atividade ou para onde diretamente que eu aloquei esse custo. Então, por exemplo, eu tive uma despesa de frete, por exemplo, lá, coloquei a data, coloquei a descrição da despesa de frete, coloquei o valor que eu paguei, e esse frete, por exemplo, ele foi estritamente da soja. Foi um caminhão que puxou a minha soja lá da minha fazenda. Então, eu vou colocar que foi para a soja, porque isso é um custo direto, foi um custo relacionado diretamente a essa atividade. Então, eu já direcionei para qual atividade que foi o meu custo. Além disso, eu posso escolher uma conta. Então, a gente trabalha aqui com centros de custo e planos de contas, justamente para auxiliar a gente nessa classificação das informações. E a gente pode colocar lá na minha conta frete de colheita. Então, a informação, quando eu organizo de maneira fácil, assim, são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, eu já consigo ter várias informações ali, consigo ter essa informação organizada dentro da minha planilha. Então, eu já sei quando que foi, para o que foi, a que valor, para qual atividade e para que conta especificamente. Claro que esse seria um básico, digamos assim. A gente pode colocar várias outras colunas dentro dessa planilha, dentro de cada mês. Como, por exemplo, em qual banco por qual banco que eu fiz esse tipo de pagamento, se eu tenho nota fiscal para comprovar ou não, se foi um Pix, se foi uma transferência, se eu tenho um recibo, enfim, daí vai muito de acordo também com o tipo de informação que a pessoa ou que o grupo familiar também está querendo controlar e ter à mão dentro dessa planilha. Bacana. Bem importante também cruzar as informações com o extrato bancário, né? Se a pessoa usa banco, acho que o extrato bancário hoje ele vem bem discriminado e auxilia bastante na formação, na montagem de uma planilha, né, Carol? Exatamente. E o porquê que é importante essa questão, que a gente chama isso aí, quando a gente bate, vamos dizer assim, o que entrou e saiu do banco com o que eu tenho lançado dentro da minha planilha, é a chamada conciliação bancária. Então, isso é importante tanto quando eu tenho controlo as minhas informações dentro de uma planilha ou quando eu já estou num software, né? Então, o interessante é que pelo menos uma vez ao mês se tire o extrato do banco, da conta bancária em que se movimenta o negócio, e conforme cada saída e cada entrada, a gente vamos dizer assim, a gente confira com a planilha para ver se tudo que aquilo que saiu do banco ou entrou está contabilizado dentro da minha planilha. Então, isso aí também diminui uma margem de erro de alguns momentos a gente está desconsiderando algum custo que a gente teve, algum pagamento ou alguma receita que entrou e eu deixei de considerar dentro dos meus números. Então, essa conciliação bancária, ela ajuda muito assim na diminuição dessa chance de a gente estar deixando de considerar alguma coisa dentro do meu total ali de receitas e despesas que aconteceu dentro do mês. Eu tô rindo porque às vezes acontece comigo o seguinte, eu faço pagamento bancário e eu não anoto, porque tem uma área ali, tu faz o pagamento, às vezes tu faz um Pix para uma pessoa que tu não tem nada a ver o nome dela com o que tu tá pagando, né? E aí, na correria, tu fez o Pix, não anotou. Tem um campo de anotações. É bem importante também anotar para quem que você está pagando, porque depois você quebra a cabeça. Mas esses R$ 100 foi para quê mesmo? Você sabe? Exatamente. Já fica pensando mil coisas. Então, a gente pecar por excesso e não por falta, né? Bem importante, né? Isso porque aí. eu vi uma vez alguém dizer que o mais importante da empresa é quanto tu gasta, não quanto tu ganha, porque é aí que tu tem controle sobre ela. Procede isso, Carol? E é onde a gente consegue traçar as melhores estratégias para diminuição do custo. E não só a diminuição do custo, mas também
um uso eficiente, uma melhor utilização daquele recurso que eu já estou investindo. E aí eu volto lá no DRE, por quê? Porque lá no DRE, lá no nosso fechamento de safra, quando a gente avalia individualmente cada uma das minhas atividades, o que a gente busca fazer? Levantar o custo desembolsado daquela atividade e fazer um comparativo do meu custo desembolsado com o custo desembolsado da média de produtores daquela mesma região em que eu estou inserido. Por quê? Porque isso traz a margem comparativa. Porque eu preciso me comparar com vamos dizer assim, com o mesmo mercado, né? Com negócios do mesmo ramo. E aí, quando a gente tem quando eu consigo, então, comparar o meu número com o número de demais produtores da mesma região, eu consigo avaliar aonde que eu estou sendo eficiente ou aonde que não, onde que eu estou gastando muito a mais do que a média de clientes, média de produtores está gastando. E aí, a partir desse comparativo que a gente vai conseguir responder alguns questionamentos, traçar alguns objetivos, algumas metas, só que também, antes disso, a gente precisa entender o nosso número, fazer o comparativo, entender primeiramente por que o meu número está maior. Em alguns casos, é porque eu comprei, pensando nos insumos, por exemplo, é porque eu comprei fora da época mesmo, comprei muito em cima da hora, paguei muito caro realmente. Ou algum outro item, assim, por exemplo, mão de obra. E aí eu trago um exemplo que aconteceu com a gente, com um cliente nosso. A gente vinha fazendo esses comparativos, porque justamente é o que dá margem para saber se o meu negócio está sendo eficiente ou não. E a gente vinha algumas análises já, vamos dizer assim, batendo em cima desse número de custo de mão de obra. E sempre tentando, claro, entender o porquê que aquele custo, aquele valor desse cliente estava muito acima do que a média estava praticando. E aí passou uma análise, a gente discutiu, não conseguiu chegar a uma conclusão. Veio outra análise, os filhos começaram a se inserir também, e algum deles, em algum momento, disse assim, mas eu acho que pode ser porque a gente está pagando muita hora extra. Porque todo mundo chega um pouquinho antes, registra o seu ponto um pouco antes do horário que é devido, sai um pouquinho mais tarde do que é o seu horário de costume, e essas horas extras a gente tem que estar pagando para os nossos funcionários. Então, eles analisaram e viram que realmente estavam pagando muita hora extra. E aí, numa dessas reuniões de acompanhamento, se colocou a meta, o objetivo deles como negócio de... vamos dizer assim, toca todo mundo para casa. Ou diminuir 90%, só em momentos assim que a gente realmente precisa que o pessoal vai estar fazendo hora extra. Aconteceu isso na prática, eles botaram isso em prática, realmente não teve mais pagamento de hora extra, e de uma safra, do comparativo de custos, de uma safra, claro que tendo o histórico deles também, né, o que também é importante, do comparativo de uma safra para outra, diminuiu em 15% o custo desse item. Então, na prática foi realmente muito significativo. E eles foram, ao longo das safras, ao longo dos anos, trazendo esse número para dentro do que a média estava praticando. Então, quer dizer, às vezes é uma coisa que a gente imagina que pode ser boba ou que não vai trazer uma diferença assim, significativa. Mas quando a gente para analisar... para olhar mesmo isso, é quando a gente vê que a gente precisa estar realmente bem atento a essa parte dos custos, para ser onde eu conseguir gastar menos, gastar realmente menos, e onde eu já não consigo ali diminuir o meu custo, utilizar esse recurso que eu estou investindo de maneira eficiente. Campo e Batom, programa da mulher rural brasileira. Vamos ver quem está com a gente aqui, ó. Rafael Mira, boa noite, ótimo papo, obrigada, Rafael. A Marisa Burroitz, estamos assistindo aqui do Rio Grande do Sul, direto do interior de Pelotas, obrigada pela audiência. A Malu, que está lá na Angola, eu conheço Luanda, beijo para o pessoal da Angola, que bacana. A Pamela Tim está dando boa noite também, agradecendo aqui. Samuel Reichoff,
Olha, esse aí é parente. É bom botar os parentes ouvir o programa, né, Carol? Isso E a aí. Thaís Leivas também. Boa noite, Alessandra e Carol. Boa noite, muito obrigada. Gente, para encerrar o programa, vamos fazer uma última perguntinha, já que o pessoal não tem mais perguntas aqui. Ó, a Hildegard. Oi, Hildegard. Tudo bem contigo? Dá um oi aí, boa noite também, diz de onde você é. Mais uma pergunta, Carol, para a gente encerrar. Como é que as safras e cifras pode ajudar nesse papel com o produtor dessa gestão financeira, nessa consultoria? Como é que você pratica isso? Bom, num primeiro momento, quando a gente então vai fazer esse diagnóstico, quando a gente chega para dar início a um novo trabalho, um desenvolvimento desse setor, dessa parte dentro do negócio do cliente, o que inicialmente a gente faz e tenta analisar é saber qual que é onde se encontra aquele negócio hoje, quais que são as principais dores daquele negócio, será que onde que eu preciso atacar inicialmente para ter já num primeiro momento um retorno efetivo. Então, fazer um mapeamento, um diagnóstico muito bem feito, auxiliar no início desse controle de informações, então está fornecendo planilhas, ajudando a elaborar algum relatório que se adapte àqueles que ainda não estão com ideia de ter um software ou algo relacionado a esse tipo. Então, dá todo o suporte, toda a atenção para que esse começo de gestão econômica e financeira no negócio seja mais leve, porque como a gente conversou já durante o programa, quando começa a se implementar esse tipo de estrutura dentro do negócio, muitas vezes se tem muitos entraves, fica cansativo, é chato. Então a gente está sempre perto para auxiliar para esse desenvolvimento do trabalho não ser dessa maneira e para a gente conseguir atingir os objetivos finais, que são ter a informação à mão, elaborar esses relatórios para, a partir desses relatórios, a gente ter os indicadores para a tomada de decisão e para a gente conseguir aí ter longevidade do nosso negócio, porque é planejando hoje que eu vou ter essa estrutura para chegar de maneira muito mais saudável financeiramente e economicamente lá na frente. E os mínimos detalhes fazem muita diferença no montante, na quantidade de ação, de movimentos, de situações apontadas, como a gente fala. Isso vai fazer muita diferença depois na saúde financeira do negócio rural, não é mesmo, Carol? Exatamente. Então tá, gente, a gente está acabando o programa, está terminando nosso tempo. Quero agradecer a presença de todos e quero convidar vocês para estarem conosco na segunda-feira que vem, na minissérie ainda, né? Daqui a pouco você vai maratonar a minissérie. Tem mais 2 episódios aí que a gente já falou, que foi como proteger seu patrimônio rural, vantagens fiscais de um imóvel regularizado. Hoje teve gestão financeira e dia 24 a gente vai ter conselhos para uma boa gestão e governança. Dicas especiais, aulas exclusivas aqui em Campo Batom, direto com os técnicos das safras e cifras para você. Carol, muito obrigada por sua participação, que seja a primeira de várias vezes que você volte aqui no programa para nos dar esse aprendizado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui falando contigo e com todos que estavam nos prestigiando aí por meio dessa live. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas, tenha dado um norte também para aqueles que estão nos assistindo e no que precisarem, podem contar com a gente. Mande suas questões, se você estava tímido, queria saber alguma coisa, deixa sua perguntinha aqui que logo, logo a Carol vai responder para você, tá, gente? Obrigada e até o próximo Campo e Batom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.